Boa tarde a todos, sejam bem-vindos nesse sábado de frio intenso. Que nessa tarde cada um de nós consiga aquecer nos nossos corações, com a mensagem, com a palavra que teremos essa tarde. Que isso aqueça a nossa mente, o nosso coração. Hoje nós temos alguns recadinhos. O primeiro é da água fluidificada. Quem ainda não a separou, já separe. Para a nossa prece final, nós podemos fazer a nossa prece e fazermos a nossa vibração, para que consigamos trazer os fluidos necessários, que a gente consiga trazer o remédio que tanto necessitamos. O segundo recadinho é o atendimento fraterno, que pedimos que os irmãos que necessitam desse atendimento, que tanto precisam disso, que continuemos esse atendimento, que ele está aí pelo WhatsApp, para que a gente possa dar seguimento nele. Então, é confidencial, é o mesmo atendimento que nós fazemos a todas as segundas-feiras e aos sábados à tarde, né? Segunda à noite e sábado à tarde, é entrevista. Então, a gente pede para que quem está fazendo o tratamento dê continuidade, quem quiser fazer alguma consulta, quem quiser iniciar ou quiser conversar, o tratamento fraterno está aí, as pessoas, é só agendar pelo telefone, vão fazer essa mesma entrevista, só que agora vai ser online, à distância, mas é confidencial, e a gente consiga dar seguimento a esse tratamento tão importante. E o terceiro e último recadinho é o do cupom fiscal. Quem ainda não aderiu à ideia, que por favor, né, nos ajude e continue aumentando essas pessoas, porque lembrando, cada um que faz uma aquisição de um produto, a gente tem um retorno pela fazenda, né? Muitas vezes é de centavos, né? Mas a gente menospreza isso. E para essa casa, ainda mais nessa necessidade que nós passamos agora, de afastamento, e as atividades não se encerram, de atendimento aos irmãos, nos ajuda muito. Então, quem puder continuar aderindo à campanha, divulgar, é só registrar o seu CPF no site da Receita, é super simples, né? Umas 3 telinhas, já faz esse cadastro, e todo aquela venda, né, que se faz, ou toda aquela aquisição que você tem, o crédito dessa nota fiscal é convertido para a instituição. Já ia abrir a telinha aí, né? E aí agora também vamos fazer o seguinte, então vamos pedir aí a nossa amiga que nos ajude com a musiquinha para a gente poder fazer a nossa prece inicial e depois chamarmos o nosso irmão. Então vamos assim, tranquilizando os nossos corações, a nossa mente. Nos envolvendo nessa música, nos serenando e unindo os nossos pensamentos ao plano maior. A Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Pedindo a eles que nessa tarde envolvam a todos nós, encarnados e desencarnados. Que envolva os nossos lares, os nossos mentores, a equipe espiritual que nos acompanha. Pedimos também, Mestre, humildemente, que nessa tarde envolva em muito amor, que intua o nosso irmão que fará a apresentação dessa tarde, que trará um pouco de vosso evangelho, que nos trará um pouco mais de conhecimento, e que cada um de nós esteja com a mente preparada para receber as informações e que consigamos refletir sobre o tema. Mestre Jesus, envolva a todos nós, envolva a nossa casa seara de luz e permaneça conosco durante todo esse evangelho. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E agora vamos chamar o nosso irmão Luiz Carlos, que fará a apresentação dessa tarde com o tema Missão dos Espíritos.
Luiz Carlos, seja muito bem-vindo a essa casa, mesmo à distância. Agradecemos enormemente por nos atender nessa apresentação. Que a sua palestra, que a sua apresentação traga aos nossos corações a informação e o amor do nosso Evangelho. Fique com Deus e obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos, queridos irmãos. Que a paz esteja conosco, queridos ouvintes. O trabalho de hoje, o estudo que nós vamos fazer é sobre a missão dos espíritas, do espírita, na verdade. É um estudo muito interessante, onde podemos aprender muito o que devemos fazer. Então, a palavra missão, na verdade, ela define como uma tarefa que alguém deve realizar, uma incumbência que deve ser feita. É aquilo que se torna responsabilidade de alguém, um compromisso imposto ou adquirido, e outras tantas definições. Mas todos nós, criaturas encarnadas, desencarnadas, temos uma missão aqui na Terra e no universo, porque nós influímos não só aqui, como no universo todo. Mas importante nós entendermos a missão do homem inteligente, primeiramente. E aí nós recorremos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7º, no item 13, onde se fala a missão do homem inteligente. E lá há uma comunicação do espírito Ferdinando, cognominado de espírito protetor, aconteceu em Bordeaux, na França, em 1862. Então, Ferdinando transmite o seguinte: para que nós não nos orgulhemos daquilo que nós sabemos, porque o nosso saber é muito limitado, é muito estreito no mundo em que nós habitamos. Se Deus, nos seus desígnios, nos fez nascer no meio onde pudéssemos desenvolver a nossa inteligência, foi para que nós a usássemos em benefício de todos. Porque a missão que Ele nos dá, pondo em nossas mãos um instrumento com o qual podemos desenvolver ao nosso redor as inteligências retardatárias e reconduzi-las a Deus. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. E isto fica bem claro, a inteligência deve ser bem empregada. Falamos do homem de bem, que é a missão mais importante. Nós todos devemos, como missão fundamental em nossa existência, nos tornarmos homens de bem. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec mostrou muito bem a importância sobre esse assunto, onde no capítulo sobre caracteres do homem de bem, no Livro dos Espíritos, ele fez algumas perguntas para as entidades que dirigem a humanidade. Por exemplo, na pergunta 918, ele questiona os espíritos da seguinte forma: por que sinais se pode reconhecer no homem de bem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Nós podemos ler, estudar no Livro dos Espíritos, da pergunta 96 a 99 e da 100 até a 113. Então, os espíritos respondem o seguinte: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus, a lei divina. E quando compreende por antecipação a vida espiritual.
esse é um caráter, né? Um caráter do homem de bem. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade. Essa é a nossa missão, a missão de todos os espíritos e de todos os espíritas. E aplicar isso na sua mais completa natureza. O homem de bem, continua Ferdinando, diz o seguinte, continua Allan Kardec, o espírito, perdão, que estava respondendo a Allan Kardec. O homem de bem faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e sacrifica o seu interesse pela justiça. Ele é bom, humano, benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raça ou de crença. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se recorda das palavras de Cristo, que aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Muito bem. Isto é um homem de bem. Nós vimos aqui, sentimos, analisamos que é uma tarefa para muitas encarnações, sem sombra de dúvida. Mas tudo tem um começo e nós temos que ter como objetivo final tornar-nos um homem de bem. Mas, e perante o Espiritismo agora? Lá em Compromissos Iluminativos, que o Dr. Bezerra de Menezes psicografou através de Divaldo Franco, ele fala no capítulo 21, o homem perante o Espiritismo. Nós somos espíritas, temos a responsabilidade como homem, nos tornarmos homem de bem, mas temos uma responsabilidade perante o Espiritismo, para nós entendermos depois a missão do espírita. Então, diz Bezerra de Menezes, o Espiritismo é o antídoto para as problemáticas afligentes da atualidade. Conforme nolo ofereceu Allan Kardec em mensagem de lógica e ciência, de fé e razão, abrindo uma porta, um pórtico da nova era. Então, diz Dr. Bezerra de Menezes, indispensável, necessário, portanto, estudar Kardec para melhor compreender e amar Jesus. Achei isto interessantíssimo. Indispensável, portanto, estudar Kardec para melhor compreender e amar Jesus. E continua Dr. Bezerra de Menezes dizendo o seguinte, imperioso aqui no sentido que não pode deixar de ser feito, que deve ser feito. Então, imperioso conhecer nas suas fontes puras, para com mais acerto viver o cristianismo em espírito e verdade. Veja como aquele conceito, aquele ensinamento do espírito e verdade, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, é indispensável estudar, é imperioso conhecer as fontes puras da doutrina espírita. Continua o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Espíritas, meus irmãos, estudai para conhecer e instruí-vos para viver o amor em toda a sua plenitude. Estudar e instruir para conhecer o amor em toda a sua plenitude.
Não vos inquieteis ante as dificuldades que reportam em toda parte. Mantende o ânimo seguro e permanecei vinculado ao Senhor, que é a nossa rocha. Muito bem. Isto é o Dr. Bezerra do Menezes fala da postura do homem perante o espiritismo. Na seara espírita, e isso está lá em Crestomatia da Imortalidade, psicografada por Divaldo Franco, ele diz que na seara espírita, qual é a nossa missão? Qual é a missão dos espíritas? Dos espíritos? Ame e estude. Vejam bem, desde o começo é dito isto. Ensine e ajude. Escreva e socorra. Pesquise e desculpe. Não aponte erros, apresente soluções. Não difunda enganos, sugira correções. Não propague incêndio para destruir. Derrube somente quando puder reedificar. Esta é a nossa atitude na seara espírita. Fazer de nós o que melhor nós pudermos fazer. E aquilo que nós fizermos, fazermos bem feito, embasados, tendo como alicerce os ensinamentos da doutrina espírita e de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, os itens 2 e 4, se fala sobre, aí sim, a missão dos espíritas. Então, sobre a missão dos espíritas, o espírito Erasto, em Paris, no ano de 1863, deu as seguintes orientações, naquela época já. Bons espíritas, meus amados, todos vós sois trabalhadores de última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei o trabalho de madrugada e só terminei ao amanhecer. Todos viestes quando chamados, uns mais cedo, outros mais tarde, para a reencarnação, cujos grilhões carregais. Erasto continua dizendo o seguinte: bendizeis ao Senhor, vós que tendes fé na soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação, da elevação dos espíritos segundo o bem ou o mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportam as suas provas. Aí o dogma nós precisamos entender que dogma é o ponto ou princípio fundamental de uma doutrina religiosa, apresentado como verdade inquestionável e, como tal, deve ser aceito por aqueles que o professam. Para nós, espíritas, a reencarnação é inquestionável. Podemos discutir tal, mas é uma lei natural. Por isso que ele diz aí dogma, e diz dogma mesmo. Bom, continua então Erasto dizendo o seguinte: ó verdadeiros adeptos do espiritismo, ide e pregai a palavra divina. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, para
propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Pregai o desinteresse aos avarentos. Pregai a abstinência aos dissolutos, aos pervertidos. Pregai a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Déspotas são aqueles que empregam a autoridade tirânica. Continua Erasto, sim. Vós todos homens de boa fé, que tendes consciência de vossa inferioridade ao contemplar no infinito os mundos espaciais, parte em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Iniquidade, uma ação que é contrária à moral. É importante, é nossa missão sermos justos, falarmos sobre justiça, falarmos sobre tudo aquilo que é contrário à moral. Ide e pregai, continua ele, que as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Aí vem um ponto importante agora. Ele diz, tudo é importante, mas eu achei isso muito interessante. Não deve ser nossa preocupação imediata substituir, tomar lugares vazios e exercer posições, tornando-nos novos condutores e líderes da humanidade atormentada. Não é a nossa missão. A informação espírita é um convite à madura reflexão, não ao entusiasmo fugaz. É um apelo ao recolhimento, não à venalidade, à corrupção. É um impositivo à transformação interior, não à troca de rotulagem externa, não às posições rutilantes, nem às situações de primazia na transitoriedade do mundo. Devemos refletir muito sobre isso. Cuidemos de aprofundar a mente e o coração nas preciosas palavras do codificador e dos espíritos de luz, estudando o espiritismo e fazendo não só que cada casa espírita, vejamos bem isto, fazendo que não só que cada casa espírita seja um templo, mas, sobretudo, se transforme numa escola de iluminação de consciência e sabedoria, onde se criem hábitos salutares e o amor mantenha sua substância, conduzindo almas para o aprisco do Cristo, nosso eterno e incessante condutor. É muito importante isto, que não só seja um templo, mas seja uma escola de iluminação, porque é através do conhecimento que se liberta da ignorância. E é através do conhecimento que, se libertando da ignorância, diminui os nossos sofrimentos, onde nós possamos administrar melhor os nossos sofrimentos. Joana de Ângeles diz o seguinte, que a felicidade do homem na Terra não é não ter sofrimento, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, nós temos as nossas expiações, o nosso karma, aquilo que nós devemos realmente sentir para aprender, para evoluir, mas a felicidade é aquele que sabe administrar os seus sofrimentos. Porque nós temos momentos de alegria, momentos de felicidade,
e momentos de dor. Esse é o ciclo, faz parte do processo evolutivo. E quem aprender a administrar o sofrimento, sofre menos. Porque a gente pessoas que têm um probleminha tão pequeno, mas que o transforma num problema tão grande, porque acha que aquele problema para ele é o fim do mundo. Mas existem aquelas pessoas que têm um problema muito grande. E quando elas nos relatam o problema, e nós sentimos que esta pessoa, vence, administra o sofrimento, tornando-o pequeno. Chegamos, às vezes, até a dizer, nossa, mas se eu estivesse no lugar dele, como eu agiria? Será que eu agiria dessa forma? Então, conhecer as leis de Deus, tomar conhecimento dos ensinamentos dos Espíritos, dos ensinamentos de Jesus, leva-nos a compreender o mecanismo da existência. E isto é importante, porque com isto nós suportamos melhor aquilo que acontece ao nosso redor, as aflições que existem dentro de nós e ao nosso redor. Bom, no livro dos Médiuns, no capítulo Método, que é o capítulo 3, no item 30, sobre a missão do espírita, nos alerta Allan Kardec que será inútil procurar convencer um incrédulo obstinado. Às vezes, a nossa vontade é fazer com que a pessoa compreenda o que é o Espiritismo, o que ensina o Espiritismo, como o Espiritismo, conhecendo o Espiritismo, nos consola, nos torna mais felizes, mais calmos. E, às vezes, somos insistentes, mesmo com um incrédulo obstinado. Aquilo que nos faz bem e nos engrandece, nós gostaríamos de repartir com todos. Mas perguntamos, e o incrédulo obstinado? Devemos tomar nosso tempo com ele? Aí Allan Kardec nos esclarece. Já dissemos que isso, convencer um incrédulo obstinado, depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Muitas vezes, nossa existência em persuadi-lo o leva a crer na sua importância pessoal, o que é uma razão para mais se obstinar. Então, aquele que não se convence pelo raciocínio, nem pelos fatos, deve ainda sofrer a prova da incredulidade. Está lá, no livro dos Médiuns. Porque ele não quer, não está interessado. E nós não devemos perder tempo, gastar o nosso tempo com essas pessoas. Devemos deixar à providência o cuidado de encaminhá-lo às circunstâncias mais favoráveis. Há muita gente que só deseja receber luz para estarmos perdendo tempo com as que a repelem. Aí vamos lá relembrar Erasto, onde ele diz: dirijo-vos, pois, aos homens de boa vontade. Dirigi-vos, pois, quer dizer, devemos nos dirigir aos homens de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa. E o exemplo destes, multiplicando-se, vencerá mais facilmente as resistências do que as palavras. Ao verdadeiro espírita, nunca faltará oportunidade de fazer o bem. Verdadeiro espírita, aquele que estuda, que analisa e que faz o trabalho da transformação íntima, aplicando em si primeiro,
para depois ensinar, aconselhar, transmitir para o próximo. Então, ao verdadeiro espírita, nunca faltará a oportunidade de fazer o bem. Há corações aflitos a aliviar, nós vemos agora com essa pandemia. Consolações a dispensar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Essa é a sua missão e nela encontrará a verdadeira satisfação, diz Allan Kardec. O Espiritismo impregna a atmosfera, expande-se pela própria força das circunstâncias e porque torna felizes aqueles que o professam. Quando seus adversários sistemáticos o ouvirem ressoando ao redor, entre os seus próprios amigos, compreenderão o isolamento que se encontram e serão forçados a calar ou a se renderem. Não deve ser a nossa preocupação, e nem conseguimos fazer, transformar um incrédulo num crédulo. Nós devemos divulgar a doutrina espírita na sua pureza, dar o exemplo, realizarmos. Isso não quer dizer que nós somos santos ou deveremos ser santos para fazer isto. Em absoluto. Se nós fôssemos santos, não estaríamos aqui. Mas quer dizer que nós devemos ter como meta essa transformação. E como objetivo, a nossa transformação, e como objetivo, divulgar a doutrina espírita que mostra o caminho seguro para realizarmos as transformações interiores que farão com que nós nos tornemos mais pacíficos, mais calmos, mais tolerantes, mais pacientes, mais compreensivos e etc. Viana de Carvalho, no livro Hora da Divulgação Espírita, ele, no capítulo 28, ele diz o seguinte, e eu sou muito fã de Viana de Carvalho: todos os espíritas sinceros, estudiosos e afeiçoados ao bem encontram-se convocados para o ministério do auxílio através da difusão dos postulados espíritas, que, propiciando perfeito entendimento das lições evangélicas, representam a medicação oportuna e urgente para a massa desesperada, o homem aturdido. Devemos ser fiéis naquilo que nós transmitimos para as pessoas que nos ouvem, fiéis à doutrina espírita, aos seus postulados, fiéis aos ensinamentos de Jesus. Sabemos que nós não aplicamos tudo o que nós falamos. É claro, porque eu mesmo digo por mim, se aplicasse tudo que eu falo, que eu transmito, eu seria um espírito mais elevado. Mas nós falamos dos objetivos, daquilo que nós devemos alcançar e como devemos fazer corretamente o trabalho na divulgação espírita para consolar corretamente as outras pessoas, para que não haja equívoco, má interpretação. O conhecimento espírita, continua Viana de Carvalho, objetiva reformular as atuais conceituações e transformar as estruturas vigentes, facultando felicidade às criaturas, sem o que perde a finalidade. Esta é, por consequência, a hora
de decisão espírita. Uma página espírita é carta de alento ao homem em depressão. Uma palestra espírita é curso de profundidade para o despertamento e conduta dos que se atêm no desenvolvimento dos valores e da oportunidade da vida. Uma conferência espírita é fecundo veio aurífero de informação e roteiro ao alcance de quem pensa. Um debate espírita é intercâmbio de esclarecimentos com que se reformulam conceitos. Essa postura, esse ensinamento de Viana de Carvalho nos mostra a nossa responsabilidade, a importância da missão de divulgar corretamente a doutrina espírita, seja por palestra, por conferência, por estudo, por debate, enfim. Por uma ação, e ele sobre a ação espírita, ele diz que a ação espírita em qualquer lugar é vida nova, atraente, chamando a atenção para a liberdade e a saúde. Eu me lembro de um ensinamento de André Luiz, no livro Sinal Verde, onde ele fala quando nós estivermos no trem, num coletivo, estivermos lendo uma lição, alguém do lado pode esticar o pescoço para ver o que nós estamos lendo. É mais ou menos comum acontecer isso. Há um interesse. O que nós devemos fazer? Por isso que é em qualquer lugar a ação espírita. Facilitar, virar o livro assim, muito cuidadosamente, para facilitar que o nosso amigo que está ao nosso lado, e não por acaso, leia o que nós estamos lendo. É possível que ele está sendo intuído pelo seu guia para ver o que nós estamos lendo, para despertar nele o interesse para as coisas reais da vida. Por isso que a ação espírita é em qualquer lugar, em qualquer situação. Continua, então, Viana de Carvalho. Firmar-se no contexto da revelação espírita para ensinar e informar, olha, firmar-se no contexto da revelação espírita para ensinar e informar é fundamental nos momentos em que vivemos. Há muita aflição, há muito desespero. Nós temos essa missão. O Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Está se preparando para essa missão. E nós, espíritas, vamos ter um papel fundamental. Os espíritos já estão trabalhando nisto há muitos anos, muitos séculos. Muito bem. Aí nós fomos lá no Enfoques Espíritas, também de Viana de Carvalho, que diz o seguinte: face à enorme movimentação da vida moderna, nos mais variados aspectos, o espírito honesto e dedicado recorre não poucas vezes, por entusiasmo, à metodologia da comunicação para a mais ampla difusão dos postulados que abraçam o espiritismo. Ele está fazendo um chamamento aí da nossa atenção. Vejam bem. Fascinados, entretanto, pelo falso brilho, pelo ouro falso da vacuidade moderna, não poucas vezes, por falta de estudo da codificação, trabalhadores de última hora apresentam-se preocupados com o proselitismo, isto é, um esforço
muito grande para fazer recém-convertidos, de arrastamento de profitentes, aqueles que fazem votos ao entrar na ordem religiosa. Apaixonados que viviam, segundo eles, os fascinados, enriquecer as fileiras da nova fé. Queremos o centro superlotado, tal, sem se preocupar com a qualidade. Mas se apresentariam sem experiência superior de qualidade especial. A propaganda bombástica conduz a mente do ouvinte ou do leitor a conclusões infelizes e incorretas que não correspondem à realidade. Por esse motivo, continua Viana de Carvalho, nem sempre todos os meios, embora lícitos quer dizer legal, permitido, devem ser utilizados para que o espiritismo logre maior penetração nas massas humanas. A problemática numérica não é relevante, nem essencial. Então, não se deve fazer tudo de qualquer forma, buscando uma multidão de transformados em espíritas. Não é essa a preocupação. Em nome da doutrina, não é correta a utilização dos conceitos complicados para chamar a atenção. Nem a vulgaridade, através de imagens e figurações literárias deprimentes, que podem conduzir os nobres ensinamentos da espiritualidade a uma conceituação extravagante ou ridícula entre os menos esclarecidos e os que sistematicamente se comprazem na adulteração, no descrédito de lições superiores da vida. O espiritismo é simples, fácil e claro, dispensando linguagem bombástica e terminologia complicada. Então, vimos atrás que devemos zelar pela pureza da doutrina espírita, pela sua simplicidade, pela sua profundidade de ensinamento de forma simples, clara, objetiva. Todos nós somos trabalhadores de última hora. Todos nós. Somos, porém, os trabalhadores de última hora que anteriormente comprometemos o ministério de que nos encontrávamos investidos, não sabendo defender o legado que nos chegou do alto. Agora, no entanto, surge-nos o momento de recomeçar e de refazer. Não nos permitamos empolgar somente pelo primeiro minuto. O trabalhador que se entusiasma no momento de exaltação pode ser comparado ao relâmpago poderoso que logo se apaga. O discípulo do Evangelho é alguém que não esmorece nunca. Cabe-nos, desse modo, o trabalho de desgaste das nossas imperfeições nas pedras e cascalhos do solo da reencarnação. Porquanto soa o nosso momento de testemunhar fidelidade aos enunciados superiores da vida. Nosso compromisso é com Jesus. Nosso barco, que é nossa bússola, nosso norte, nosso ponto, é o nosso mestre, nosso guia, nosso irmão maior, nosso modelo. Jesus, meus amigos,
aquele que juramos fidelidade, amor e serviço. Hoje é o nosso dia de apresentar o Evangelho restaurado à sofrida alma do povo. Falemos a linguagem simples e comovedora, trocando o verbalismo sonante e vazio pela semente da luz que devemos colocar na alma dos que padecem na cegueira da paixão e do desequilíbrio. A nossa não é outra senão a tarefa de conduzir com segurança os náufragos das experiências humanas ao porto feliz. Meus queridos irmãos, este é o recado do estudo que nós realizamos e passamos com o objetivo de mostrar realmente qual é a missão do verdadeiro e sincero espírita. Então, vamos estudar isto. Vamos analisar com carinho. O trabalho está à nossa frente. A nossa missão é muito clara: divulgar a doutrina na sua pureza, na sua profundidade, como os Espíritos nos ensinaram. Pela atenção de vocês, eu agradeço muito pela oportunidade desse trabalho. Agradeço a todos. Muito obrigado, e agradecendo a Deus a nossa vida, agradecendo a Jesus o amparo que Ele sempre nos dá, fortalecendo a nossa fé, a nossa vontade, a nossa intenção de sermos colaboradores, trabalhadores na seara do bem. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Luiz, nós que agradecemos aí pela palestra, pelos ensinamentos, pela palavra que nos trouxe, né? Porque é de uma grandeza importante e é uma necessidade que cada um de nós tem. Então, assim, a Casa Seara de Luz agradece muito pela sua presença, por nos prestigiar, e queremos agradecer, né, que venha, esperamos que passe essa fase mais rapidamente, venha à nossa casa realmente para continuar fazendo esse trabalho belíssimo que você faz. Será um prazer. Será um prazer. Luiz, muito obrigado em nome da Casa Seara de Luz. Temos obrigado. Umas mensagens aqui, ó. A Fátima está mandando aqui, ó. Deixa eu tirar o óculos, vai ficando velho, vai ficando ruim, né? Quanto ainda aprendemos para vivenciarmos o verdadeiro Evangelho de Jesus. Sem Quanto dúvida. ainda a aprender, né? Estamos ainda numa caminhada muito grande, né, Luiz? Sem dúvida. Mas, quanto mais nós vamos aprendendo, mais vai se ampliando, maior é a ajuda espiritual, quanto mais vai se aplicando isto, a intuição funciona melhor e nós podemos realizar melhor o nosso trabalho. É uma conquista dia a dia, minuto a minuto, hora a hora, é uma conquista muito bonita, porque somos criados simples e ignorantes, estamos aprendendo, né? E os espíritos não falham na ajuda. É preciso a boa vontade e o interesse da nossa parte. Tem mais um comentário aqui, a Ana Paula. Só ouvi verdades. Realmente não adianta a gente insistir, tentar convencer um incrédulo obstinado. Se ele não quer acreditar, não vão acreditar e pronto. Esse consolo que o Espiritismo nos traz ainda não está para eles. E a gente só perde tempo, que poderíamos estar junto de quem, né, quer ser ajudado. Isso também é uma verdade. Destinar corretamente o nosso tempo, né? Exatamente. Nós precisamos entender bem isso. Uma vez estava conversando com o Divaldo e ele falou: Luiz, isso só eu e ele conversando, ele falou assim: Luiz, filho, meu irmão, eu tenho noção plena da minha missão. Veja, sem nenhuma colocação de vaidade pessoal, ele falou assim: eu tenho que ter
a visão correta da minha missão por respeito aos espíritos. Imagine se ele não ligasse a mesma coisa para conosco. Nós não temos muito tempo a perder a ficar discutindo, tentando convencer as pessoas que não querem se convencer diante da realidade. Por exemplo, um dia uma pessoa me questionou: quais são as provas que você tem da existência de Deus? Eu não acredito em Deus. Então eu disse: meu filho, olha para a Terra. Eu aprendi com Allan Kardec. Até nisso nós somos beneficiados. Falei: olha para o mundo aí. Veja tudo o que o homem não criou. Quem criou? Veja, a natureza. Quem criou? É um fato. É uma prova de que uma inteligência superior criou. Mas ele não quer acreditar. Vou perder o meu tempo? Não. Apenas passamos a mensagem e agora ele tem que diluir isso. Rosana, gratidão pelo ensinamento. Agradecendo aí o Luiz. A Vera também. Gratidão, Luiz. Alguns agradecimentos. A Marli, a dona Marli, saudade, dona Marli. Estudamos e praticamos porque estamos sendo instruídos. Sem dúvida, sem dúvida. Ao Sérgio. Ô, Sérgio, como sempre, uma ótima palestra, Luiz Carlos. Forte abraço. Muito obrigado, muita bondade, muita bondade. Jéssica, ótima palestra, obrigado pelos ensinamentos. Eu é que agradeço. Então, vários agradecimentos. Então, Luiz, novamente a Casa Seara de Luz agradece profundamente o teu tempo, a dedicação que você nos trouxe, os ensinamentos, e a casa estará sempre lá aguardando a sua presença, que é muito gratificante a nós. Muito obrigado, Luiz, um excelente final de semana. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos, muita paz. Muito obrigado. Assim seja. Então, vamos, depois dessa palestra, vamos aguardar a nossa música, para a gente poder fazer a nossa prece, a nossa vibração. Então, vamos, assim, fechando os nossos olhos. Envolvidos ainda nesse ambiente de paz, de amor, cada um de nós reflita sobre o tema desta tarde. Que cada um de nós compreenda que somos realmente trabalhadores dessa seara, que necessitamos fazer o nosso trabalho cada vez melhor, com muito amor, com muita dedicação, em prol do Evangelho. E temos ciência que não nos faltará oportunidades para exercer. Teremos que estar atentos para poder observar e encontrar essas oportunidades. Mestre Jesus, agradecemos ao orador dessa tarde, ao nosso irmão Luiz, que nos trouxe esses ensinamentos, que nos trouxe essa palavra. Agradecemos, Mestre, ao Senhor pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, em seu nome, com saúde. Pedimos que envolva a nossa casa, os nossos lares, o nosso seara de luz. E agora, juntos com os nossos mentores, a equipe espiritual, vibremos pelo planeta que se encontra enfermo. E cada um de nós tenha, durante essa pandemia, compreendido, aprendido alguma coisa desse remédio amargo. Vibremos aos nossos irmãos que se encontram num leito hospitalar, necessitando de amparo, de luz, de amor. Aos irmãos que se encontram abandonados na rua, necessitando de comida, de um cobertor. Vibremos a eles quando os encontrarmos. Se pudermos doar alguma coisa, façamos. Vibremos também aos dependentes químicos que sofrem e ainda necessitam passar por essa prova.
que eles tenham perseverança e amor em seus corações. Vibremos as nossas irmãs que sofrem violência doméstica constante. Que esses agressores reflitam sobre o que fazem, que mudem as suas atitudes. Vibremos as pessoas que sofrem preconceito. Todos nós somos irmãos desse mestre, irmãos de amor. Vibremos aos nossos políticos que tenham posturas dignas a toda a população, sempre em igualdade e sem interesses. Vibremos também as nossas águas para que se recebam o lenitivo que tanto necessitamos, que elas sejam abençoadas, envolvidas e tragam aquilo que realmente necessitamos, mas que seja feito pelo nosso próprio merecimento. Mestre Jesus, pedimos humildemente, permaneça conosco durante toda essa semana. Que assim seja. Graças a Deus. E dessa forma, damos por encerrada a palestra dessa tarde. Agradecemos a todos que nos assistiram, que recebam essa mensagem do nosso irmão com muito amor, façam uma reflexão e tenham um excelente final de semana a todos. Até semana que vem. Obrigado.